calor que era, não tinha assim condicionado igual nós temos hoje. Um calor de matar e ele pregando, ensinando, operando milagre. E aí no final do dia, quando a gente chega no versículo de número 35 do capítulo número 4 que nós lemos, Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer a seguinte frase: passemos para o outro lado do mar. Mas Samuel, como assim? Ele está cansado. Ele poderia olhar para os discípulos e falar assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos cada um para suas casas, vamos tomar aquele banho, vamos jantar e vamos descansar. A gente dorme a noite inteira e amanhã cedo a gente levanta para continuar pregando o evangelho. Mas não, no finalzinho do dia, ele olha para os discípulos e diz assim: passemos para o outro lado do mar. E aí aqui eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque esse mar em que está sendo referido em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, na realidade não é um mar. Ali é o lago de Genezaré, ou rio Tiberíades, ou o mar da Galileia, que é só um lago que tem 21 quilômetros de extensão por 14 quilômetros de largura. Só que ali, por causa de tempestades, a ventania, ele era conhecido e retratado como mar. E aí Jesus está dizendo para os discípulos: passamos para o outro lado do mar. E naquele lago de Genezaré, era corriqueiro e era comum acontecer tempestades. Por que, Samuel? Porque o lago de Genezaré fica num local baixo. De um lado tem uma encosta montanhosa, do outro tem uma planície mais baixa. Então os ventos frios descem pela montanha. Quando chega a nível do mar, encontra ar quente. Ar frio com ar quente, quando se encontra, formam tempestades. Aqueles discípulos, a qual Jesus olha para eles e diz: passemos para o outro lado do mar, a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. De carteirinha, era profissional. Aqui tem o irmão Adriano. Ô, irmão Adriano, que benção te ver aqui. Chaveiro profissional. Estragou, você lembra, o irmão Adriano, vai vir aqui abrir essa porta. Os discípulos eram pescadores, a maioria. E aí eu fico imaginando Jesus olhando para ele: olha, passemos para o outro lado do mar. Jesus cansado estava, entra no barco. Algumas versões, alguns estudiosos vão dizer que Jesus pegou uma almofadinha, um travesseiro, coloca na polpa do barco, deita e dorme. Só que, ocasionalmente naquele dia, acontece uma tempestade. E as ondas começam a bater. O vento vai batendo no barco mais forte. Talvez eu veja os discípulos, a Bíblia não me diz isso, mas talvez eu veja os discípulos pensando: nós estamos acostumados a pescar aqui. Nós somos pescadores de carteirinha. Eu resolvo esse problema. Quantas vezes eu já não enfrentei uma tempestade aqui? Quantas vezes o vento já não soprou aqui? Quantas vezes eu já não estive nesse local que o barco estava à deriva? Mas eu resolvi. Talvez os discípulos naquela noite pensaram nisso, porque agora quando eles adentram, já é noite. Só que eles tentam de todas as maneiras. E as ondas começam a ficar mais altas. O vento começa a soprar mais forte. As águas começam a entrar no barco. De repente alguém lembra, não sei quem foi. Talvez tenha sido Pedro, mais desbocado, mais afoito, o que falava mais. Talvez Pedro falou assim: gente, nós estamos preocupados à toa. Tem alguém aqui no barco. Esse alguém que está no barco, nós já vimos ele olhar para cego e dizer assim: veja, e cego, viu? Tem alguém que está aqui no barco e talvez já tinha acontecido inúmeros outros milagres. Eles falaram: vamos acordar eles. E os discípulos vão lá e acordam Jesus. Quando os discípulos acordam Jesus, Jesus levanta. Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Acalma a tempestade. Aquieta-te, vento. E acalma-te, mar. Aí ele se vira para os discípulos e diz assim: por que estão assim tão afoitos, tão tímidos, tão preocupados? Vocês não têm fé? Quando os discípulos veem Jesus acalmando o vento e a tempestade, versículo 41, eles olham e dizem: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que antes de adentrar na mensagem, eu gostaria que nós pegássemos a letra P 4 vezes. Repita comigo: 4 P. 4 P's. Nós vamos falar sobre esses 4 P's. Qual é o primeiro P, Samuel? A promessa de Jesus. O que foi que Jesus falou para os discípulos no versículo 35? Passemos para o outro lado
do mar. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem promessa de Deus na sua vida, deita e descansa. Pode vir a fofoca, pode vir a calúnia, pode vir o vento, pode vir tempestade, pode vir o mar revolto. Mas no versículo 35 ele falou para os discípulos: passemos para o outro lado do mar. Então deite e descansa que você vai chegar do outro lado. Ele prometeu, a promessa é: passemos para o outro lado do mar. Esse é o primeiro P. O segundo P, Samuel, é a presença de Jesus. Jesus está no barco, sim ou não? Por que você está temendo nessa dificuldade? Se ele está presente contigo? Por que você está assim, talvez como os discípulos, afoitos, preocupados, tímidos? Jesus está presente no barco. Ele te prometeu que você vai chegar do outro lado. Ele te prometeu que você vai passar para o outro lado do mar e descansa. Ele está presente no barco. Nada vai acontecer. O barco não vai afundar. Você vai chegar do lado de lá. A presença de Jesus é o segundo P que a gente fala nessa noite. Qual é o terceiro P, Samuel? É a paz de Jesus. Jesus entra no barco e vai fazer o quê? Jesus entra no barco e vai fazer o quê? Se ele dorme, por que tu preocupa? Se ele dorme, por que tu perde a noite de sono? Se ele é o dono do ouro, da prata, do teu fôlego de vida, sabe o teu ontem, sabe o teu hoje, sabe o teu animal, sabe o seu amanhã, ele te conhece, ele sabe que hoje você tem X fios de cabelos, ele sabe quantos vão cair de hoje para amanhã. Então você tem a paz de Jesus. Para que se preocupar no meio da luta? Para que se preocupar no meio da dificuldade? Para que se preocupar se você tem a paz de Jesus? E é interessante quando a palavra de Deus diz que Jesus olha para os discípulos e diz assim: a minha paz eu vos dou. Só que a minha paz é diferente da paz do mundo. Por quê? Porque a paz do mundo é circunstancial. A paz do mundo é transitória. A paz do mundo é sazonal, pode ter hoje, pode não ter amanhã, pode não ter depois de amanhã. A paz de Jesus é uma paz completa. A paz de Jesus é uma paz completa. Então você tem a promessa de Jesus, você tem a presença de Jesus e você tem a paz de Jesus. Esse é o terceiro P. Samuel, qual é o quarto P? É o poder de Jesus. Ei, responde só para você, não precisa responder para mim. Em toda a sua vida, já aconteceu um milagre de Deus na sua vida? Responde só para você, não precisa responder alto não. Já aconteceu? Já, eu acredito que sim. Você já viu Jesus curar enfermo? Você já viu Jesus abrir uma porta que o homem não abre? Você já viu Jesus fazer algum milagre em você, por você, para você ou em seu entorno? Ele tem poder sobre o vento. Ele tem poder sobre a tempestade. Talvez eu e você, no dia de hoje, estamos igual aos discípulos. Já presenciamos inúmeros milagres. Já presenciamos inúmeras bênçãos. Já presenciamos tantas coisas que Jesus fez na nossa vida. Mas ainda fica duvidando do poder de Jesus em fazer novamente. Ou você acha que o poder de Jesus é limitado, assim como o meu e o seu pensamento? Não, o poder de Jesus é ilimitado. Então você tem a promessa de Jesus, você tem a presença de Jesus, você tem a paz de Jesus e você tem o poder de Jesus ao seu dispor. O que eu preciso fazer, Samuel? Jejua, ora, pede, porque a palavra diz: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. Você tem o poder à sua disposição. Só faça isso. E aí a gente chega no contexto da pergunta que os discípulos fizeram. Quando Jesus acalma o vento, acalma a tempestade, aí eles olham um para o outro. Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aí eu volto lá em Gênesis, capítulo de número 22, do versículo do 1 ao 13. No versículo número 1 de Gênesis capítulo 22, a palavra de Deus diz que o Senhor diz: Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem tu amas, e sacrifica-o a mim, em um local que eu lhe mostrarei. Meus irmãos,
Quem é pai vai saber muito bem o que eu estou dizendo. Eu tenho 3 filhos, 2 princesas e 1 príncipe. A Ana Clara, a Alice e o Lucas. Se é o Samuel, Deus falando assim, pega o teu único filho, aquele a quem tu ama. Aí parece, pastor Hélio, eu tenho a mente nervosa, eu tenho a mente assim meio aguçada, parece que eu fico vendo uma cena. Abraão com 75 anos, ouvindo a promessa. De ti nascerá uma semente. E essa semente, você será pai de multidões. Você será pai de nações. A tua descendência será como a areia do mar. O homem não pode contar. Será como as estrelas dos céus. Ninguém consegue contar. E Abraão vai vivenciando. 75, 80, 85, 90, 95 e nada da promessa se cumprir. A palavra de Deus diz que quando ele está próximo de 100 anos, a sua esposa com 90 anos, engravida. Samuel, mas por que 100? É Deus ensinando para mim e para você. No possível, bata numa porta. No possível, entregue um currículo. No possível, ligue para um contato. No possível, vá atrás. No impossível, Samuel, deite e descansa, porque você serve ao Deus do impossível. Qual é a lógica e a possibilidade humana de um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos poder gerar um filho? Nenhuma. É no impossível que o Deus entra e age. Quando Abraão está com 100 anos, Isaac nasce. A palavra de Deus vai me dar uma base que por volta de 20 a 25 anos depois, chega Gênesis capítulo 22, versículo de número 1, Deus fala, Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem tu amas, e sacrifica-o a mim em um local que eu lhe mostrarei. Se é o Samuel, eu ia dizer, Senhor, o Senhor me prometeu há mais ou menos 50 anos atrás que eu seria pai de uma semente. Senhor, eu esperei 25 anos para a criança nascer. Hoje ele está por volta dos seus 20 a 25 anos. Agora que o garoto está dando conta de ordenhar uma vaca. Agora que o garoto está dando conta de separar o gado. Agora que o garoto começou a me ajudar no pesado. Aí agora o Senhor vem e me pede para sacrificar ele. Se é o Samuel, eu ia falar, Senhor, espera mais uns 10, 15 anos. Daqui 10, 15 anos o Senhor volta e fala comigo de novo. Eu esperei 50 anos, agora o Senhor vem me pedir para eu sacrificar. Não, Senhor, eu esperei muito tempo, calma lá. Deixa eu curtir mais o garoto. Mas a palavra de Deus me diz que Abraão sai de madrugada. Abraão não esperou o dia amanhecer. Abraão pega 2 servos. Abraão pega Isaac, sela os animais, pega fogo, pega lenha, pega o cutelo e começa a andar. Eles andam por 3 dias. No final do 3º dia de caminhada, Deus diz assim para Abraão, Abraão, o primeiro ponto que Abraão me mostra porque ele é o pai da fé, ele sai antes do dia amanhecer. Segundo ponto acontece no pé do Moriá, quando Deus olha para Abraão e diz assim, lá é o lugar que você sacrifica. Abraão vira para os servos e diz assim, fiquem aqui, que eu e o garoto subiremos, sacrificaremos, adoraremos e voltar? Não, peraí. Vai subir só Abraão e Isaac, sim ou não? Ele vai sacrificar Isaac, sim ou não? Isaac vai morrer, sim ou não? Gênesis capítulo 22 já teve ressurreição na Bíblia? Abraão me mostra pela 2ª vez porque ele é o pai da fé. Ele já está profetizando. Subiremos, sacrificaremos, adoraremos e voltaremos. A lógica humana era ela dizer, eu vou subir, eu vou sacrificar e volto eu. Não, ele me mostra pela 2ª vez porque ele é o pai da fé. Ele está dizendo, e voltaremos. Porque ele cria na promessa daquele que há 50 anos atrás tinha dito, vai ter uma semente. A semente nasce. E aquele que prometeu a semente agora está pedindo. Ele está crendo do mesmo jeito, que na impossibilidade do meu 100º ano, a semente nasceu. Eu vou subir, vou sacrificar, mas ele é o Deus da vida, ele pode ressuscitar. Ele sobe. Quando chega lá em cima, Abraão prepara o altar. Abraão coloca a lenha. E aqui eu acho que a pior hora para Abraão é essa subida do Moriá, pastor Wellington. Imagina ele subindo, eu penso como pai. Ele olhando para Isaac e pensando, meu Deus,
Esperei 50 anos para este momento. O garoto vai subir e vai morrer. Eu quase não aproveitei ele, pai. Isso sou eu falando, tá? A Bíblia não me diz isso. Eu não aproveitei ele, pai. Mas eu confio em ti, eu vou subir. Isaac olha para o pai e diz assim: pai, a lei judaica diz que para o sacrifício tem que ter altar, pai. A lei judaica, pai, diz que para o sacrifício tem que ter lenha. A lei judaica, pai, diz que para o sacrifício tem que ter fogo. Pai, a lei judaica me diz que tem que ter um cutelo para imolar o cordeiro, pai. O Senhor me ensinou tudo isso. Pai, eu estou vendo tudo. Mas está faltando um negócio, pai. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, pela terceira vez, me mostra por que ele é o pai da fé. Ele olha para o filho e diz assim: meu filho, o Senhor proverá para ti um cordeiro. Ele prepara o altar, prepara a lenha, amarra Isaac pelas mãos, amarra Isaac pelo pé, coloca Isaac em cima do altar. Quando ele pega o cutelo, ele vai imolar Isaac, do céu brota uma voz: Abraão, Abraão. Ele diz: essa voz eu conheço, eu tenho intimidade com essa voz. Essa voz há 50 anos atrás me prometeu Isaac. Essa voz há 3 dias atrás me pediu para sacrificar. Pois não, Senhor, fala que o teu servo ouve. Deus diz: não toque no teu filho, porque hoje verdadeiramente você mostrou ser um servo fiel. A palavra de Deus me diz que Abraão vira para trás. Quando Abraão vira, entre os arbustos, preso pelos chifres, tem o cordeiro. Samuel, quem é este? Jesus é o Cordeiro de Deus, de João 1, versículo 29, que tira o pecado do mundo, a qual verteu o teu sangue na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Daniel, capítulo de número 6. Reinado do rei Dário, reinado medo-persa. O rei Dário, com muitas coisas em suas mãos, resolve separar 120 príncipes, porque ele já não dá conta de resolver todos os problemas do reino. Ele separa 120 príncipes, e dos 120 príncipes ele destaca 3. Dos 3 que ele destaca, ele coloca um sobre maioral, para todo mundo ser subordinado a essa pessoa. Só que os outros 119 príncipes sentem inveja. Por que, Samuel? Porque é um tal de Daniel que vai ser colocado sobre todos os príncipes. E Daniel é um escravo que veio para o reinado como escravo nas 3 levas da Babilônia. Ele vem. Eles começam a procurar um jeito de pegar Daniel. Começam a vasculhar a vida de Daniel. De todas as maneiras, não encontram nenhum defeito em Daniel. Eles olham um para o outro e dizem assim: olha, só tem uma maneira de nós pegarmos Daniel. Qual é? Ao Deus a quem ele serve. Vamos pegar Daniel no Deus que ele serve. E a palavra de Deus me diz que eles começaram a vigiar Daniel. E eles observaram uma coisa, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí você fala assim: Samuel, Daniel era muito mais crente que eu. Eu mal agradeço a Deus a hora que eu chego em casa para falar: Deus, obrigado por ter me livrado nesse dia. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel era muito mais crente que eu. Deixa eu só te falar. Daniel só estava cumprindo o rito, porque todo judeu, ele ora 3 vezes ao dia. Todo muçulmano reza 5 vezes ao dia. E Paulo, aos 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz que a nossa geração tem que orar sem cessar. O judeu reza 3, o muçulmano reza 5, eu e você tem que orar sem cessar. Eles olharam e falaram: pronto, achamos onde a gente vai pegar Daniel. Eles vão lá no rei Dário. Rei Dário, vamos fazer um decreto que durante 30 dias ninguém ora para Deus nenhum, ninguém pede para Deus nenhum, a não ser para o Senhor. Aí eu fico imaginando, meu amigo, o rei Dário, ele já tem princesas ao seu dispor, ele tem ouro ao seu dispor,
ele tem prata ao seu dispor, ele tem cavalos e carruagens ao seu dispor, ele tem súditos ao seu dispor, e agora mais 30 dias todo mundo orando para ele, pedindo tudo para ele. Eu vejo o rei Dário se inflando o ego dele, falando assim, rapaz, onde eu assino esse decreto, mas é para já. Ele assina o decreto. Quando ele assina o decreto, e o decreto Medo-Persa dizia que não volta atrás, o que está escrito e ponto final. A notícia chega no ouvido de Daniel, dizendo, Daniel, o rei Dário acabou de assinar um decreto. Durante 30 dias, ninguém pode orar para Deus nenhum, ninguém pode pedir nada para Deus nenhum, a não ser para o rei Dário. O que Daniel vai fazer? Vai lá para o Instagram, #Magoei. Daniel vai lá para o direct falar com a irmã, magoei. O pastor falou isso na igreja hoje. Não. Daniel vai para sua casa. Fazer o que, Samuel? O que ele faz 3 vezes por dia? Ele vai orar. E Daniel, ele não é um crente ninja. O que é o crente ninja, Samuel? É o espião James Bond, 007. Ninguém sabe que ele é crente. Daniel não, Daniel é diferente. Daniel chega em casa, a palavra de Deus me diz que ele dobra os seus joelhos, portas e janelas abertas em direção a Jerusalém, porque todo judeu ora em direção a Jerusalém, porque crendo que vem de lá. E Daniel está orando. Quando Daniel está orando, os outros 119 príncipes que estão com inveja de Daniel, corre lá no rei Dário. Rei Dário, sabe aquele escravo que o senhor está querendo colocar ele como o maioral dos príncipes? Sei, Daniel, homem de Deus, homem reto, temente, sei demais quem que é. Pois é, ele não está nem aí para o seu decreto. O senhor pode ir lá na casa dele agora. Ele está orando de janela aberta ao Deus a qual ele serve. A palavra de Deus me diz que o rei Dário se constrangeu, se entristeceu, porque ele amava e respeitava Daniel. Só que o decreto Medo-Persa não volta? Tem saída para Daniel? Não tem. O rei Dário tentou o dia inteiro livrar Daniel, porque o decreto dizia que se porventura alguém desobedecesse o decreto, seria lançado na cova dos... O rei tentou até o final do dia. No finalzinho do dia, não pode virar o decreto de um dia para o outro. Se descumpriu, tem que pagar a pena naquele dia. Os outros 119 príncipes dizem, o sol já está se pondo. Tem que se cumprir o decreto hoje. Rei Dário diz, não tem jeito, vamos levar Daniel para a cova dos leões. Daniel é conduzido até a cova dos leões. Chega lá, remove-se a pedra. Daniel é lançado dentro da cova dos leões. O rei Dário diz para Daniel, Daniel, o Deus a quem tu serves, poderia ele te livrar da boca dos leões? Coloca-se a pedra na boca da cova. O rei pega o seu cetro, sela a pedra. Pega o selo dos principais e maiorais que estavam com ele e sela, para que ninguém pudesse abrir aquela pedra. A palavra de Deus diz que o rei volta para sua casa. Quando o rei chega no seu palácio, o rei tem o melhor vinho, o rei tem a melhor comida, o rei tem súditos, o rei tem uma equipe de louvor à sua disposição, que tocava saltérios, tamborins, tudo para acalmar o rei. Só que naquela noite o rei dispensa comida. Naquela noite o rei dispensa bebida. Naquela noite o rei dispensa louvor, porque o rei está angustiado. E a palavra de Deus diz, e aí a mente nervosa do pregador fica imaginando. Sabe aquela cadeirinha do vovô que a gente senta e balança para frente e para trás assim? Parece que eu vejo o rei Dário sentado no seu palácio, olhando. Essa noite não passa. Misericórdia, que angústia. O dia não amanhece. Meu Deus do céu, que noite longa, nunca passei por isso. É um desespero, é uma angústia na alma. Só que a palavra de Deus me diz que quando os primeiros raios solares do dia seguinte saem, qual é a primeira coisa que o rei Dário faz? Corre. Ele não vai caminhando, ele corre lá para a cova dos leões. Quando ele chega na cova dos leões, ele diz, Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura
O Deus a quem tu serve foi capaz de te livrar da boca dos leões. O Deus que você serve, na impossibilidade, lá de dentro da cova, brada-se uma voz: viva, ó Rei, e viva o Senhor, porque Ele enviou anjos para fechar a boca dos leões. Isaías capítulo 43, no versículo 2 e 3 vai dizer: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, o Santo e teu Salvador, estarei contigo. Quem é este, Samuel? Jesus é aquele que envia os teus anjos para fechar as bocas dos leões nas suas dificuldades. Adentramos no Novo Testamento, João capítulo de número 4, do versículo 1 ao 26. Vai narrar uma passagem bíblica da mulher samaritana. Jesus naquele dia, assim como lá em Marcos capítulo de número 4, ele dá uma ordem aos discípulos: passemos para o outro lado do mar. Só que aqui em João capítulo 4 é diferente. Ele diz que, João 4:4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele estava na Judeia. Qual era a rota normal? Subir as montanhas, passar pelas encostas do mar, descer pela Pérea para chegar na Judeia. Por que, Samuel? Judeu não passa em Samaria, porque todo judeu considera samaritano raça impura, raça miscigenada, cultuam a outros deuses, acreditam em outros deuses. Então, judeu e samaritano não se dão bem. Da Judeia para Pérea é linha reta, só que nessa linha reta Samaria está ali no meio. Por isso todo judeu corta a volta. Só que naquele dia de João 4, Jesus quebra protocolo, Jesus quebra paradigma e olha para os discípulos: era-lhe necessário passar por Samaria. Então hoje eu vou quebrar teu ego, hoje eu vou quebrar teu preconceito, nós vamos passar por Samaria. E eles vão. Quando estão chegando em uma cidade por nome de Sicar, Jesus diz para os seus discípulos: vão à cidade comprar alimento. E ele para em um poço, a qual Jacó doou para aquele pessoal. E a palavra de Deus me diz que ele está cansado. E ele senta na beira do poço. Ei, aqui Jesus me ensina: eu posso cansar? Posso. Eu não posso parar porque eu tenho um propósito de Deus na minha vida. Aquele sentar e parar de Jesus no poço tinha um propósito. E daqui a pouco você vai entender esse propósito. Isso era por volta de meio-dia. De repente, vem vindo uma mulher buscar água. E você vai entender o porquê que essa mulher vai buscar água ao meio-dia. Essa mulher vem vindo. Quando a mulher se aproxima, Jesus olha para ela e diz assim: dai-me água para beber. A mulher toma um susto. E olha para ele: ei, como assim? Você não conhece o contexto histórico? Você é judeu, eu sou samaritana. Judeu e samaritano não se dão bem. Como assim você me pede água? Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu soubesses aquele que está lhe pedindo água, não seria eu que lhe peço água, seria você que pediria água para mim. A mulher olha para Jesus e diz assim: como assim? O poço é fundo, não estou te vendo com nenhuma corda. E outra, como é que tu vai conseguir tirar água? Não estou vendo você com nenhum balde. Jesus olha para ela e diz: mulher, quem bebe dessa água voltará a ter, mas aquele que bebe da água que eu ofereço se tornará fonte de água viva. A mulher se assusta: como assim? Me dê dessa água para beber, eu não quero voltar mais nesse poço aqui. Me fala, como eu consigo dessa água? Jesus olha para ela e diz assim: vai lá na tua casa, traz o teu marido e volta aqui. A mulher se constrange, se entristece e olha para Jesus e diz assim: eu não tenho marido.
Jesus olha para ela e diz: dissestes bem, tu já tivestes 5, e o que está lá na tua casa agora não é? Não é teu. Entendeu por que a mulher vai buscar água meio-dia? Essa mulher era uma prostituta. No deserto, meio-dia, 40 graus é moleza, no mínimo. Por isso a mulher vai buscar água meio-dia. O que era normal naquela cultura, Samuel? O dia cedinho, as mulheres vão buscar água. Só que ela, como prostituta, se vai buscar água cedo, ia ver a outra. Ih, ó, lá vem a prostituta. Ó, cuidado, hein, ela vai tomar seu marido. Por isso essa mulher vai buscar água ao meio-dia, para não encontrar com ninguém. Só que naquele dia, em João 4, versículo de número 4, Jesus marcou um encontro com aquela mulher no poço e disse que era-lhe necessário passar por Samaria. Quando Jesus revela toda a vida da mulher, a mulher diz: vejo que tu és profeta. Nunca falei contigo, nunca te vi, e você sabe toda a minha vida. A mulher volta correndo para a cidade de Sicar. Pastor Wellington, aí agora aqui me constrange essa mulher. Muitas das vezes eu lendo a Bíblia, estudando, preparando, eu fico pensando, que tipo de crente eu estou sendo? Como assim, Samuel? Presta atenção. Essa conversa dessa mulher samaritana, que a Bíblia nem dá nome nela, só fala da mulher samaritana. Eu acredito, pastor Wellington, a Bíblia não me dá base, isso é um pensamento meu. Essa mulher não conversou com Jesus mais do que 5 minutos. Essa conversa não durou mais do que 5 minutos. Essa mulher volta lá, em Sicar. Quando ela chega em Sicar, com licença, vem aqui comigo no poço. Tem um homem lá que ele só pode ser o Cristo. Eu nunca vi. Ele contou minha vida todinha. Você tem que vir conhecer ele também. Vem comigo. A palavra de Deus, pastor Wellington, me diz que essa mulher arrasta a cidade inteira para vir falar com Jesus. Quantas vezes o Samuel está na igreja há 5, 10, 15, 20 anos, nunca ganhou uma alma para Jesus? Que tipo de evangelho que eu estou vivendo? Essa mulher conversa com Jesus no máximo uns 5 minutos, traz uma cidade inteira. E o ide, pregai o evangelho a toda criatura. Que hora que nós estamos exercendo ele? A mulher conversa com Jesus 5 minutos e traz uma cidade inteira para conhecer Jesus, e a cidade vem e é salva. Que tipo de evangelho você está vivendo? Onde você está exercendo o ide? Não, na minha sala ninguém pode saber que eu sou crente. Não, lá no meu serviço. E o ide? Tu está colocando aonde? Onde você está sendo espelho de Cristo no mundo? Onde você está levando o evangelho para o mundo? Essa mulher me constrange. Ela conversou uns 5 minutos com Jesus e traz uma cidade inteira para ser salva. E nós, na maioria das vezes, não conseguimos salvar uma alma durante um ano inteiro. Quem é este, Samuel? Jesus é a fonte de água viva. Só que fonte de água viva não para. Ela tem que jorrar, 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 jorrar. Porque só faz sentido o cristianismo se eu gerar vida em alguém. Repita comigo. Jesus é a revolução da história. Prova, Samuel. Prova. Acompanha comigo. Em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 16, vai dizer assim: e nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quando você vai estudar a história, há pessoas que dizem que nós estamos, pastor Wellington, no ano 2026, depois... Há pessoas que dizem que nós estamos no ano 2026, depois de Cristo. E está aqui que eu consigo te provar que Jesus é a revolução da história. Sabe por quê? O calendário da humanidade ele é dividido em 2 eras. Antes de Cristo, depois de Cristo. O católico senta para ler um livro de história e vai ler antes de Cristo, depois de Cristo. O ateu pega um livro de história e vai ler antes de Cristo, depois de Cristo.
o ubandista, o candomblé, qualquer religião, ele tem que ler antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus é a revolução da história. Samuel, mas e se a história não comprovasse? Eu fico com a Bíblia. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo e a nuvem de dia. Em Deuteronômio, ele é o profeta no meio do povo. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso juiz e libertador. Em Rute, ele é o nosso parente remidor. Em 1 Samuel, ele é o nosso profeta. Em 2 Samuel, ele é o nosso sacerdote. Em 1 Reis, ele é o rei sábio. Em 2 Reis, ele é o rei fiel. Em 1 Crônicas, ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, ele é o monarca que permanece. Em Esdras, ele é o grande escriba. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esther, ele é o nosso escape da morte. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é a nossa vida completa. Em Cantares, ele é o amado de nossas almas. Em Isaías, ele é o Messias prometido. Em Jeremias, ele é o renovo da justiça. Em Lamentações, ele é aquele que chora por nós diante do Pai. Em Ezequiel, ele é o nosso renovo principal. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha. Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o nosso batizador. Em Amós, ele é o divino lavrador. Em Obadias, ele é o nosso salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o libertador divino. Em Naum, ele é o juiz das nações. Em Abacuque, ele é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, ele é a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é a estrela que guia. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Segura, que veio um novo testamento. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. Mas em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Senhor ressurreto. Em Romanos, ele é aquele que nos faz muito mais do que vencedores. Em 1 Coríntios, ele é o Senhor das nossas vidas. Em 2 Coríntios, ele é o nosso conforto. Em Gálatas, ele é o libertador do jugo da lei. Em Efésios, ele é aquele que cumpre tudo na vida de todos. Em Filipenses, ele é o nosso modelo de humildade. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses, ele é aquele que vem arrebatar a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é aquele que vem para julgar todos os ímpios. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é a nossa esperança. Em Tito, ele é o nosso exemplo. Em Filemon, ele é o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus, ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Em Tiago, ele é o nosso modelo singular de vida cristã. Em 1 Pedro, ele é a pedra angular da nossa fé. Em 1 João, ele é o caminho. Em 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é a vida. Em Judas, ele é o nosso protetor. E em Apocalipse, Samuel, ele vem sentado num cavalo branco. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que era, aquele que é e há de vir. Quem é este, Samuel? Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.